Oi, queridos e queridas. Hoje eu vim fazer esse cachecol que tem esse ponto que é muito bonitinho. Esse é um lado e aqui no outro lado é igualzinho. Ele não tem avesso. A primeira carreira dele ficou assim e a última carreira ficou também ali muito parecido. Para fazer esse cachecol, eu usei esse fio, que ele é 100% acrílico. São 198,4 gramas, 363 metros. Eu usei 2 novelos, na verdade 1,5 novelo, porque eu fiz o meu aqui bem largo. Mas se vocês quiserem fazer ele menor, com menos pontos, pode fazer, que vai ficar muito bom também. E se quiserem usar uma outra lã mais fina, pode usar tranquilamente. O meu eu fiz com 1,60 m. Vamos para o passo a passo? Para fazer o meu trabalho, eu preciso de um número de correntinhas que seja múltiplo de 4 mais 3. Aqui no meu, eu fiz um total de 47 correntinhas. Então, agora que eu tenho as minhas correntinhas, as 47, eu vou começar a primeira carreira. Eu vou pular aqui a primeira correntinha sem trabalhar, vou na minha segunda correntinha e vou trabalhar nela um ponto baixo. Agora, eu vou na minha próxima correntinha, que é a terceira, e trabalho nela um ponto baixo. Vou voltar aqui na mesma correntinha onde eu já trabalhei esse ponto baixo, que é a minha terceira correntinha, e vou fazer ali um meio ponto. Então, para fazer o meio ponto, eu faço assim, eu pego a laçada, entro lá na minha terceira correntinha, pego o meu fio lá atrás e vou trazer ele aqui para frente. Estou fazendo como quando eu trabalho um ponto alto, só que agora que eu tenho os 3 fios na agulha, eu pego a laçada e fecho todos os 3. Então, eu fiz aqui o meu meio ponto. Agora, eu volto na mesma correntinha e trabalho um ponto alto. Então, eu fiz ali um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Agora, eu vou aqui e vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, vou lá na quarta e vou fazer ali um ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu volto aqui na mesma correntinha onde eu já trabalhei esse ponto baixo e vou trabalhar ali um meio ponto. Então, eu pego o meu fio, entro lá na mesma correntinha aonde eu já trabalhei o meu ponto baixo. Pego o fio lá atrás, vou trazer aqui pra frente. Agora que eu tenho os 3 fios na agulha, eu pego o meu fio e fecho os 3. Então, assim, eu fiz o meu meio ponto. Agora, eu vou voltar lá na mesma correntinha e vou fazer ainda um ponto alto. Então, na mesma correntinha, eu trabalhei um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Agora, eu vou aqui, vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, vou lá na quarta correntinha e vou fazer nela um ponto baixo. Então, é isso que eu vou fazer em toda a minha carreira. Então, eu continuo, eu já fiz o ponto baixo na minha correntinha. Então, agora eu volto nela e trabalho o meio ponto. Então, eu pego a laçada, entro na correntinha, pego o fio lá atrás e vou trazer aqui pra frente. Agora que eu tenho os 3 fios na agulha, eu pego a laçada e fecho tudo. Fiz o meu meio ponto, agora eu vou fazer também um ponto alto. Então, eu fiquei ali com o meu ponto baixo, meio ponto e o ponto alto, tudo na mesma correntinha. Agora, eu vou aqui e vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, vou lá na quarta e nela eu vou trabalhar um ponto baixo. Volto na mesma correntinha onde eu já trabalhei o ponto baixo e trabalho um meio ponto. Volto na mesma correntinha e trabalho também um ponto alto.
Vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, pular na minha 4ª correntinha e vou fazer nela um ponto baixo. Volto na mesma correntinha onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho um meio ponto. Volto na mesma correntinha e trabalho um ponto alto. Vou pular 3 correntinhas sem trabalhar, vou lá na 4ª e trabalho nela um ponto baixo. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Eu já trabalhei aqui toda a minha carreira. Aqui eu fiz o ponto baixo, o meio ponto e o ponto alto na mesma correntinha. E eu ainda tenho aqui 4 correntinhas para trabalhar nelas. Então, depois que eu fiz esse ponto baixo, o meio ponto e o ponto alto, eu vou aqui, vou pular 3 correntinhas sem trabalhar. Vou lá na 4ª, que é a minha última correntinha, e vou fazer nela um ponto baixo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Agora, eu vou fazer a minha segunda carreira, e como eu vou fazer aqui na minha segunda carreira, eu vou fazer em todas as outras, até que o meu trabalho fique do tamanho que eu quero. Então, eu vou fazer assim, eu vou virar o meu trabalho, e vou aqui, onde eu tenho o primeiro ponto da carreira de baixo, que é esse ponto baixo, eu vou trabalhar nele um ponto baixo. Agora, eu vou aqui nesse espacinho. Esse espacinho aqui fica entre o primeiro ponto baixo e esse ponto alto. Aqui no meio fica esse buraquinho. Eu vou entrar nele e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu volto ali no mesmo buraquinho e vou trabalhar ainda um meio ponto. Volto lá no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Agora que eu fiz ali o meu ponto baixo, meio ponto e ponto alto, eu vou aqui e vou pular o ponto alto da carreira de baixo, o meio ponto e o ponto baixo. Vou aqui entre o ponto baixo e esse ponto alto, que eu tenho esse buraquinho que fica aqui no meio dos dois. Então, é nesse buraquinho que eu vou trabalhar. Eu vou ali dentro e trabalho um ponto baixo. Volto lá no mesmo espaço, no mesmo buraquinho e trabalho um meio ponto. Vou lá no mesmo buraquinho e trabalho um ponto alto. Agora, eu vou aqui e vou pular o ponto alto, meio ponto e o ponto baixo. Entre o ponto baixo e esse ponto alto, aqui no meio eu tenho um outro espaço. É nesse espacinho aqui que eu vou trabalhar. Então, eu entro ali e faço o meu ponto baixo. Vou fazer também o meu meio ponto. E vou trabalhar também um ponto alto. Agora que eu fiz ali no meu espacinho, o meu ponto baixo, meio ponto e ponto alto, eu vou aqui e pulo o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Entre o ponto baixo e o ponto alto, eu tenho aqui o meu espacinho. Então, eu entro ali e faço o meu ponto baixo. Então, é isso que eu vou fazer em toda a carreira. Eu volto aqui no mesmo espacinho e trabalho um meio ponto. Volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Agora que eu fiz ali o meu ponto baixo, meio ponto e ponto alto, eu vou aqui e pulo ponto alto, meio ponto e o ponto baixo. Vou aqui no espacinho que fica entre o ponto baixo e o ponto alto e trabalho um ponto baixo. Volto ali no mesmo espacinho e trabalho um meio ponto. Volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto.
Agora eu vou aqui e vou pular o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Entre esse ponto baixo e o ponto alto, aqui no meio dos dois, tem esse espacinho, eu vou trabalhar ali um ponto baixo. E continuo assim, volto ali no meu espacinho, faço o meu meio ponto e depois o ponto alto. E assim eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz aqui no meu último buraquinho, eu trabalhei o ponto baixo, o meio ponto e o ponto alto. Então, eu vou aqui, que eu ainda tenho um ponto alto, um meio ponto e um ponto baixo. Eu vou pular ele sem trabalhar, então eu pulo o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. E vou aqui, que eu ainda tenho um ponto baixo, que é o último ponto da minha carreira. Então, eu vou nele e trabalho um ponto baixo. E assim, essa minha segunda carreira já ficou pronta. Agora eu vou trabalhar a minha terceira carreira e nela eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira, porque todo o meu trabalho é a mesma coisa que eu fiz aqui na segunda carreira. Então eu vou fazer assim, eu vou virar o meu trabalho e vou aqui, onde eu tenho o primeiro ponto da carreira de baixo, que é esse ponto baixo, eu vou entrar nele e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou aqui entre o meu ponto baixo e esse ponto alto aqui no meio, que eu tenho esse espacinho, e vou trabalhar ali um ponto baixo. Volto no mesmo espacinho e trabalho um meio ponto. Volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Agora eu vou aqui, pulo o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Vou entre o ponto baixo e esse ponto alto, que aqui no meio eu tenho esse buraquinho aqui. Eu vou entrar aqui nesse buraquinho e vou trabalhar um ponto baixo. Agora eu volto ali no mesmo buraquinho e trabalho um meio ponto. Volto no mesmo buraquinho e trabalho um ponto alto. Agora eu vou pular o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Vou entre o ponto baixo e esse ponto alto, que aqui no meio dos dois fica esse buraquinho, e vou fazer ali um ponto baixo. Agora eu volto aqui no mesmo espacinho onde eu já trabalhei o ponto baixo e trabalho o meio ponto. Volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Agora eu vou aqui, pulo o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Vou entre o ponto baixo e esse ponto alto, aqui no meio dos dois, e trabalho ali um ponto baixo. Volto aqui no mesmo espacinho que eu já fiz o ponto baixo e trabalho um meio ponto. Volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Agora eu vou pular o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Vou aqui entre o ponto baixo e o ponto alto, que fica esse espacinho aqui embaixo, e trabalho um ponto baixo. Volto lá no mesmo espacinho e trabalho um meio ponto. Volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Agora eu vou aqui, pulo o ponto alto, meio ponto e ponto baixo, vou entre o ponto baixo e o ponto alto, que fica esse espaço, e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Agora que eu já trabalhei toda a minha terceira carreira, até que eu cheguei aqui onde eu tenho o meu último espaço. Eu já fui lá e fiz o meu ponto baixo, meio ponto e ponto alto. Agora eu vou aqui na carreira de baixo e pulo o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo.
Vou aqui, que eu ainda tenho esse outro ponto baixo, que é o último ponto da minha carreira, entro nele e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Agora eu vou fazer a minha quarta carreira, e nessa carreira eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei tanto aqui na segunda como na terceira carreira. Então, eu vou virar o meu trabalho, vou aqui onde eu tenho o primeiro ponto da carreira de baixo, que é esse ponto baixo, e vou fazer nele um ponto baixo. Agora eu vou aqui no espacinho que eu tenho entre o ponto baixo e o ponto alto, entro ali e trabalho um ponto baixo. Volto no mesmo espacinho e vou trabalhar ali um meio ponto. Volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Então, agora que eu já fiz ali o meu ponto baixo, meio ponto e ponto alto, eu vou aqui e vou pular o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Vou entre esse ponto baixo e esse ponto alto, aqui no meio dos dois, que eu tenho esse espacinho, e trabalho ali um ponto baixo. Volto no mesmo espacinho e trabalho um meio ponto. Volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Agora que eu fiz ali o meu ponto baixo, meio ponto e ponto alto, eu vou aqui, vou pular o ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo. Vou entre o ponto baixo e o ponto alto aqui no meio dos dois, que eu tenho esse espacinho, e vou trabalhar ali um ponto baixo. E assim eu continuo, volto no mesmo espacinho, trabalho um meio ponto, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Vou aqui e pulo o meu ponto alto, o meio ponto e o ponto baixo, vou entre o ponto baixo e o ponto alto, que eu tenho aqui o espacinho no meio deles, e trabalho um ponto baixo. Faço o meu meio ponto e o meu ponto alto. Então, assim, eu continuo trabalhando toda essa minha carreira e todas as outras carreiras até que ele fique do tamanho que eu quero. Então, eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês e depois eu volto. Já continuei trabalhando o meu. Então, aqui eu fiz a minha última carreira. Acabei aqui trabalhando o ponto baixo, que é o último ponto da minha carreira. Então, eu vou cortar o meu fio agora. Vou arrematar, porque assim o meu trabalho já está pronto. Já arrematei o meu trabalho. E assim ele já ficou pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.